Esse é mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao ar dos brasileiros de todos os lares há quase 12 anos. Nós estamos com 11 anos e 9 meses. E nesses programas temos procurado mostrar nas entrevistas com quem temos feito o que é o poder. O poder é através daqueles que detêm o poder. Poder intelectual, o poder político, o poder público, o poder privado, o poder universitário, cultural, esportivo, sindical, enfim, todas as facetas do poder através daqueles. E, mais ou menos na minha linha, no meu livro, Uma Breve Teoria do Poder, em que eu mostro que o homem tem uma vocação inata e aqueles que realmente pensam no poder, eles terminam, enfim, tendo uma presença maior do que os outros nas diversas áreas culturais. Hoje eu tenho o meu querido amigo Forrest, que vai é, trazer algumas considerações de um assunto que é muito caro. Apesar de eu não ser monarquista, a verdade é que eu tenho uma grande admiração pelos regimes que funcionam democraticamente no mundo em que os mais estáveis são monarquias parlamentares, como a Noruega, como a Suécia, como a Holanda, como a Bélgica, como a Dinamarca, cuja estabilidade, enfim, vem de muito tempo, de tal forma que até o meu livro, Parlamentarismo Monárquico, eu realço esse aspecto. E é exatamente o Malcolm Forrest, meu querido amigo do Instituto Histórico e Geográfico, onde somos confrades, o Clube 21 meus amigos, que foi fundado pelo meu padrinho de casamento, em 1949, que ele presidiu em 2 mandatos, é que nós vamos conversar. E vamos conversar sobre monarquia, lembrando, e ele vai falar um pouco sobre um prêmio que este ano teremos a 17ª edição desse prêmio. Meu caro Malcolm, estou muito satisfeito de tê-lo no meu programa e gostaria que já começasse a falar sobre a importância desse prêmio que tem o nome de seu pai. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de encontrá-lo, encontrar os espectadores e telespectadores, não é? E falar de coisas tão agradáveis, e tão importantes e cultas. Enfim, é tudo de bom, como se diz. Meu pai, Paul Donovan Kiger, é um americano que se alistou na Marinha de Guerra Americana durante o começo da Segunda Guerra Mundial e veio ao Brasil. A avó dele rezava muito pelos anjos, pedindo a proteção dos anjos, uma proteção angelical, e ele passou uma Segunda Guerra Mundial, de uma forma talvez o melhor possível. Foi no Rio de Janeiro, de 42 a 44, onde não havia conflito, havia algum racionamento, e ele estava com o serviço o serviço da Marinha, de inteligência da Marinha, lotado na Embaixada dos Estados Unidos. E tinha a função de observar só o panorama, o que diziam as pessoas, o que se dizia em festas. Então, foi um tempo muito bom. E conheceu minha mãe, Dona Lígia Marques Kiger, depois se casou com ela e veio morar no Brasil. Conseguiu um trabalho com o grupo Rockefeller, na época, o IBEC, International Business, qualquer coisa, Company. Trabalhava com commodities, era um executivo. E ele, interessadíssimo na história do Brasil, na história universal, uma pessoa bastante culta, ele se tornou, eventualmente, sócio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e escreveu muitos artigos, muitos artigos. E, dentre os artigos, sempre um interesse muito grande na filatelia e na filatelia histórica do Brasil, que retratou em vários momentos, em muitas edições, os grandes vultos da nossa história do tempo do Império, principalmente. Então, ele escreveu sobre Dom Pedro II, Dom Pedro I, e nessas andanças na história, conheceu Dom Bertrand e Dom Luís de Orleans e Bragança, os príncipes da Casa Imperial do Brasil, aqui em São Paulo, do Cabo de Vassouras. Né? E Dom Bertrand se tornou um amigo e depois, posteriormente, um amigo meu muito próximo, muito querido, e Dom Luís também. Dom Luís faleceu no ano passado.
E, segundo Dom Bertrand, meu pai conheceu também Dom Pedro Henrique, que é o pai de Dom Luís, de Dom Bertrand, de muitos outros filhos do casal. E, bom, e meu pai faleceu no ano 2000, né? E muitos amigos dele se manifestaram, dizendo que tinha sido uma pessoa muito boa, muito generosa em vários momentos e tal. E se criou um prêmio de honra ao mérito com o nome dele. Começou com um almoço de confraternização anual, um dos primeiros, final, o primeiro foi no restaurante do pátio do colégio. Eu creio que alguém na sua família, professor Ives, era que cuidava do restaurante. Muito gostoso, muito bom, né? Então, foi lá que A nasceu o minha Prêmio nora, Pão, era a a minha nora. Nora. E ali nasceu a ideia do Prêmio Pão, que depois se deslanchou no Instituto Histórico, no primeiro momento, e depois na Câmara Municipal de São Paulo, na Leste. E nós já fizemos mais de 130 homenagens a pessoas por realizações de vida, pessoas que têm uma história de ajuda ao próximo, cristã, que ajuda às questões culturais, as científicas, as ambientais também. E o professor Ives foi um dos homenageados, quem recebeu, no nome do Dr. Rives, foi o Dr. Rogério, muito Meu amigo, filho, filho. né, filho amado. E então nós vamos ter agora mais uma edição do Prêmio Paul, depois desse ato da pandemia, né? Nós vamos ter uma premiação presencial e eu convido o Dr. Ives, se possível, seus familiares e todos os nossos ouvintes e telespectadores, né, a participarem no dia 8 de dezembro, na Câmara Municipal, a partir das 18 horas. E na Câmara Municipal de São Paulo, que fica ali no centro de São Paulo, o Palácio Anchieta, né? É bem conhecido. Então, nessa ocasião, nós vamos fazer uma homenagem, inclusive, a Dom Luís de Orleans e Bragança, que faleceu no ano passado e teve uma atuação muito importante na Constituinte e no plebiscito, né? Dos anos 80, 90, e permitiu a mudança de um erro histórico que nós tínhamos no Brasil, da cláusula pétrea. Até se o professor Ives pode comentar alguma coisa sobre esse assunto. É, E, então, hoje em dia, não existe mais aquele, como dizer, aquela proibição arbitrária que adveio daquele momento revolucionário de 15 de novembro de 1889. Então, um dos homenageados vai ser o nosso querido Dom Luís de Orleans e Bragança, e a outra homenageada, a minha querida esposa, que faleceu no ano passado, em 26 de dezembro, Kátia Fraga Kigar, que foi uma enfermeira exemplar, atuando na área da, da, da intensiva das UTIs infantis, principalmente no Hospital Santa Catarina, e atuou como bioética, enfim. São dois dos nomes que nós vamos homenagear. que Então, beleza. fica aí o convite já feito. Eu agradeço muito. Eu quero lembrar o seguinte: é interessante isso que disse o meu confrade Malcolm. Eu fui vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, sobre realmente a monarquia. É, se nós analisarmos o que representa as 20 democracias mais estáveis do mundo, essas democracias, 19 são parlamentaristas e só uma presidencialista, que é a dos Estados Unidos, onde não houve ruptura institucional nenhuma desde a Segunda Guerra Mundial e onde a estabilidade se faz um debate acadêmico, político, de discordâncias e de diálogo, e não da radicalização que os países menos desenvolvidos têm. E dessas 19 é, é, democracias parlamentaristas, quase todas europeias, o que nós temos é 7 que são monárquicas, o que vale dizer são 12 republicanas e 7, porque há uma separação entre poder público, entre poder, o chefia de Estado e a chefia de governo. A chefia de governo é sempre através da Câmara ou da Assembleia, ou do Congresso, que elege o primeiro-ministro, e a chefia de Estado pode ser, nas republicanas, eleito pelo povo, ou eleito pelo Congresso, entende? E nas monárquicas, o chefe de Estado necessariamente é um descendente da família real.
dessas sete democracias, nós temos duas poderosas, que são da Espanha e da Inglaterra, mas que muitas vezes, eh, digamos, o comportamento daqueles que vestem a representação não é o comportamento mais adequado. Enquanto que cinco das democracias republicanas e monárquicas e parlamentaristas, nós temos uma perfeita tranquilidade na chefia de Estado, com o respeito à liturgia que o cargo exige e, ao mesmo tempo, uma democracia ampla. A Suécia, inclusive, o rei da Suécia é casado com uma brasileira, porque não existe esse problema em relação às pessoas do povo que vêm a ser escolhidas. Na Bélgica, inclusive, nós tivemos um caso interessante. O rei contrário à aprovação do aborto renunciou. E quando renuncia, o Congresso teria que escolher se continuaria no regime monárquico ou no regime republicano. Assinaram, portanto, a lei do aborto, e que o rei se negou a acusar, assinar e renunciou. E 24 horas depois da lei ter sido assinada pelo chefe de governo, o Congresso se reuniu para restabelecer o rei, tal a importância da monarquia. Então, a monarquia hoje já não tem mais aquela oposição que tinha no passado, por uns preconceitos que foram formados e um desconhecimento da realidade mundial. E nós vamos falar sobre isso no nosso segundo bloco, porque Malcolm Forrest é um dos grandes defensores da monarquia no Brasil. Vamos agora aos nossos comerciais. Damos continuidade ao nosso programa Anatomia do Poder. Hoje eu estou entrevistando o meu confrade do Instituto de História e Geográfica de São Paulo e do Clube Lume 21, Irmãos Amigos, fundado em 49 pelo meu padrinho de casamento, Adolfo Milani, com Malcolm Forrest. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Vou lhe mandar esse livro, que é um livro antigo, Uma Visão do Mundo Contemporâneo, escrito em 1996. Como nós tivemos a eleição do presidente Lula e muitos daqueles problemas que foram analisados no fim do século passado voltaram ao Brasil e passamos a conviver com eles, eu vou lhe mandar esse livro, que apesar de antigo, continua atual. Muito atual. Muito obrigado. Malcolm, eu queria que você explicasse um pouco. Eu convivi com os dois ramos da família monárquica. Em Portugal, inclusive, na época do plebiscito, dei 7 palestras sobre o plebiscito a respeito da monarquia, e lá estávamos sempre na companhia de Dom Duarte, o herdeiro do trono português, e de Dom Pedro, que representava a família real brasileira. Então, Dom Pedro, Dom João, são meus amigos, os dois já faleceram, e também era amigo do Dom Luiz e do Dom Bertrand, sou amigo do Dom Bertrand até hoje, e Dom Luiz, porque aqui em São Paulo eles eram de Petrópolis, Dom Pedro e Dom João, e enquanto que Dom Bertrand e Dom Luiz, a conversa foi mais fácil e um contato maior. Conhecendo os dois ramos da família e a importância do restabelecimento, e o meu próprio livro, O Parlamentarismo Monárquico, ter sido prefaciado por um herdeiro, herdeiro não seria, porque ele não estaria na linha sucessória direta, mas da família real dos Braganças, portanto, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, e para os nossos telespectadores é importante dizer: o Brasil foi um império, o Brasil foi libertado de Portugal por um português, um herdeiro do trono português, Dom João VI, veio para o Brasil. Num determinado momento, o Brasil é mais importante que Portugal, porque tinha a família real aqui. E houve um momento na história que 2 brasileiros governavam 2 países.
Dom Pedro II aqui no Brasil, e Maria da Glória, lá em Portugal, nascida no Brasil, os dois filhos de Dom Pedro I. Então, realmente, a história brasileira está vinculada à família dos Bragança. Então, agora vamos lá saber aquele que é um monarquista real. Eu sou parlamentarista, admirando muito o parlamentarismo monárquico, ao contrário do Malcolm Fraust, que é monarquista. Gostaria que você falasse sobre o que é a realidade do movimento monárquico hoje no Brasil. Muito bem, professor Ives, com muito gosto. A monarquia tem fases bastante distintas e muito interessantes. Também passou por uma evolução, não uma revolução, mas uma evolução dentro desse contexto do poder que nós estamos vendo e falando hoje. Antigas monarquias que eram absolutistas é que trouxeram essa imagem tanto quanto negativa e desconhecida e temerária de um rei tirano, de um rei absolutista, um rei que mata. Isso caiu por terra na medida que, aos poucos, introduziu-se o parlamentarismo monárquico e constitucional. Então, é muito interessante observar a década de 20, 1820, com os movimentos constitucionais ou constitucionalistas ou constitucionais, bom, constitucionais em suma aqui tem duplo significado. Significa a constituição de uma nação, a formação da nação e pautada nas leis e leis decididas de uma forma bastante democrática, com consulta pública ou consulta através de parlamentares eleitos e tudo mais. Então, a partir desse momento, o professor Ives é um mestre nessa área, é que nós temos a monarquia de hoje, né, que reina na maioria dos países, que tem o IDH, um índice de qualidade de vida muito elevado e que tem uma série de vantagens, até econômicas. Um exemplo claro, eu estive uma vez numa exposição de automóveis antigos que foi sediada no Windsor Castle, da Rainha Elizabeth, com a minha querida esposa Kátia, uma exposição muito bonita, e tentou ter à nossa mesa um consultor, um funcionário público da coroa. Eu, conversando com ele, eu pedia que ele contasse porque ele estava aí, se ele tinha interesse por automóveis antigos, o antigo mobilismo, que é, por sinal, uma palavra que eu inventei, desculpe esse neologismo que já está aí no dicionário. Mas ele disse, não, eu trabalho com patrimônio da rainha. Então, eu estou aqui porque o castelo foi cedido para um evento particular e eu venho observar, vou fazer um relatório do que transpareceu, do que ocorreu aqui. Aí eu perguntei, interessante, e o que o povo britânico, inglês, enfim, acha do governo, da monarquia hoje em dia? Aí ele parou um minutinho e falou assim, olha, reclamam bastante, mas reclamam do quê? Não, dos custos, acham que é uma coisa supérflua, custa caro. Aí eu perguntei quanto custa a coroa, o patrimônio real, a família real britânica, né? Cerca de 40 milhões de libras por ano. Eu tenho que fazer um cálculo rápido na minha cabeça, fiquei imaginando quanto custa a presidência da República no Brasil, né? Quanto custa todas essas adiposidades, que é uma expressão que um amigo usa em alguns momentos, né? Que nós temos essa gordura que nós temos no governo, né? E eu disse, olha, o povo é feliz e não sabe aqui. Então, o comentário seguinte foi assim: houve um incêndio no St. George Hall, do Palácio de Windsor, e porque há 70 anos não se trocava a fiação elétrica, resolveram fazer uma reforma. Retiraram os quadros e, no meio da noite, o incêndio começou. Mexeram, alguma coisa aconteceu, e caiu, foi um desastre, o teto ruiu, tudo destruído. Mas aí, em pouco tempo, os voluntários da pátria, né, vieram e doaram seus serviços gratuitamente. Então, em suma, a monarquia é um sistema que tem o clamor e o amor do povo, sendo ela benévola, sendo ela democrática, sendo parlamentarista, não é? Constitucional, e mais, os reinantes, as famílias, né? Estão preparadas para isso. Então, não é uma pessoa que sai do nada por uma questão de popularidade e se torna um rei, um imperador, um príncipe, uma princesa.
Então, essas são é a minha visão. E também nós temos aí um fator importante, principalmente no Brasil, que é uma liderança cristã. Nós precisamos, só vamos ter paz no mundo, realização, quando houver uma teocracia, digamos assim, né? Onde Deus seja realmente o que manda em nós, e nós assumimos que somos subordinados e o amor de Deus. Então, isso a monarquia brasileira traz no seu bolso, né? Então, Mas é essa é verdade. são algumas das razões, né? E eu quero também fazer um convite para o dia 9 de dezembro, professor Ives, que nós vamos ter o concerto de Natal da Casa Imperial, que já é uma tradição da família imperial aqui em São Paulo, que vai ser na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, na Luz, ali no Bom Retiro, às 18 horas. E eu sou o diretor musical e vou apresentar este concerto que acontece todo ano e vai ser Beleza, reeditado. que beleza. Nesse assunto, quero até dizer o seguinte: quando se diz que o brasileiro é contra a monarquia, na verdade, naquele plebiscito houve um absurdo na cédula que eu denunciei na Folha de São Paulo e o Oscar Correia concordou, no sentido de que eles puseram parlamentarismo ou presidencialismo, monarquia ou república. Ora, era um absurdo, teria que pôr parlamentarismo ou presidencialismo e no parlamentarismo uma chave republicano ou monárquico. Mas eles puseram de tal forma que toda a campanha foi feita como se a monarquia fosse contra o presidencialismo. E eu quero dizer um episódio extremamente interessante daquele período. Naquele período, entende, quando estava se procurando a opinião, o deputado Cunha Bueno foi almoçar num restaurante no Rio de Janeiro, chamava-se, parece que, o Rei da Carne, o Rei disso. Ele disse, olha, por que o senhor pôs o Rei da Carne e não pôs o Presidente da Carne? Ele disse, o senhor é louco? O senhor acha que se eu puser presidente, alguém vem aqui? O rei, todo mundo acha que eu sou o melhor. E é interessante, em todos os lugares onde nós vamos, esse é o rei daqui, o rei daquilo, a rainha disso, a rainha daquilo. Quer dizer, o povo tem ainda no coração a sensação que ninguém quer pôr o presidente disso ou o presidente daquilo É, aqui no seu restaurante ou naquilo que está fazendo. Demonstra que há não há essa impressão que você tem de que o povo é contra a monarquia. Eu tenho a impressão que se um dia adotarmos o parlamentarismo, daí se poderia estudar, entende? Porque nós temos uma tradição de família monárquica. Temos uma tradição e que é interessante. Todos aqueles descendentes da família real que são meus amigos ou que foram meus amigos eram extremamente cultos. E só vou contar com isso, a gente encerra o programa, um episódio em que eu fui dar palestra em Lisboa, Porto, Santarém, sobre a monarquia na época do plebiscito. E o Dom Pedro, em domingo, domingo não, era um dia de semana, mas como eu vou à missa todo dia, eu fui às 8 horas, chovia muito, fui à igreja e só teria missa às 10 horas. Eu estava em Lisboa, em Cascais, então eu disse, olha, eu pego um táxi e vou a Santarém, depois os senhores vão antes. E o Dom Pedro disse para o pessoal que estava esperando, ele vai homenagear o Senhor Deus do Universo, o Rei do Universo. Todos nós vamos esperar aqui até que ele volte, porque ele está, nesse momento, com o maior rei, e nós somos apenas reis que não temos trono. E todos esperaram, a missa, voltei, e daí que fomos para o Palácio em Santa Rita. Meu caro Malcolm, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. eu que agradeço, um abraço ao senhor e um abraço a todos os nossos telespectadores. Meus caros, grato pela atenção e os espero novamente no próximo domingo.